Orion e o Escuro. Nova animação da DreamWorks que tá simplesmente confundindo a cabeça das pessoas. Meu cérebro nunca para. Pensa, 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 pensa. Você realmente entendeu o final do filme? Será que tudo que o Orion viveu com o Escuro não aconteceu? E era só uma historinha pra filha dele dormir? E ainda, como foi possível a filha dele ter viajado no tempo? Eu posso te garantir que esse filme aqui tem inúmeras interpretações. E talvez eu te ajude a compreender um pouquinho melhor essa animação nessa minha análise explicativa sobre Orion e o Escuro. Porque eu percebi que a maioria das pessoas, elas não entenderam, sabe? Tem muita gente dizendo que não aconteceu. E na verdade o filme vai muito além do não aconteceu. Na verdade eu até sinto que esse filme ele é muito profundo e até mesmo me surpreende um pouco que ele seja destinado para crianças, já que ele fala sobre morte e ansiedade de uma forma muito aberta e que eu nunca assisti numa animação antes. Pensar que não tem como driblar isso me apavora. Tento imaginar como é a morte. Cheguei à conclusão que é como nada. Então, será que o que o Orion viveu aconteceu? Será que não aconteceu? Essa discussão a gente teve aqui depois de assistir o filme, e as opiniões ficaram divididas entre não, eu acho que aconteceu, ou não, eu acho que não aconteceu. E eu queria saber de você, antes da gente entrar e explicar todo o contexto do filme, quero que você comente aqui, pra você, Orion e o Escuro, aconteceu ou não aconteceu? Foi tudo da cabeça dele? Era só uma historinha pra dormir? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, porque eu vou te provar que, de certo modo, esse filme realmente aconteceu. Vamos explicar uma das animações mais inteligentes da DreamWorks, Orion e o Escuro. O Orion é um menino muito criativo, que escreve e desenha as suas histórias, principalmente para curar os medos dele e as ansiedades que ele tem. Porque talvez você não tenha percebido, mas o que o Orion tem não é só medo, ele tem principalmente ansiedade. E para tudo ali existe uma solução, uma explicação, menos a morte. Ele fala que a morte te leva pro nada. E o que é um nada? O nada é uma coisa que é inimaginável. Tá além da compreensão humana. A gente não consegue imaginar algo que não existe. Tenta imaginar o nada. Isso é o escuro e o silêncio, não o nada. O escuro e o silêncio são alguma coisa. O nada talvez seja a única coisa inimaginável. Mas quando existe uma solução imaginável, ele ainda sente pavor. Que nem quando o menino ele pensa em tomar uma atitude, como por exemplo, ir conversar com a Sally, que é a menina que ele gosta, ou até enfrentar o valentão da escola dele, o Rich, imediatamente os pensamentos do Orion são tomados pela incerteza do futuro. O que pode acontecer se eu for conversar com a menina que eu gosto? Ele é sempre impedido pela própria ansiedade de ir tomar uma atitude. Por isso tô indo até você agora e... passando reto. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Então aqui nesse momento eu me identifiquei pra caramba com o Orion, né? Porque eu tinha muitos medos e muitas ansiedades quando eu tinha a idade dele. Não exageradamente, nesse moleque, né? É tudo muito exagerado o que acontece no filme. Mas a gente quando é criança e até mesmo quando cresce, a gente tem medos e tem que aprender a enfrentar e controlar eles. E cada um vai lidar de um jeito, de uma maneira. E como é que o Orion faz isso nessa animação? Desenhando, escrevendo. Ele lida com a ansiedade dele colocando tudo num papel, principalmente usando a criatividade. E nessa animação a gente vê todas as inseguranças do Orion se transformando em criatividade. Ele tem tanto medo que tudo que ele ilustra no caderno dele são os momentos mais inusitados que podem acontecer se ele tomar uma atitude. Por exemplo, se eu der a descarga e a escola inundar, o que vai acontecer? Ou, por exemplo, se eu for no passeio da escola e de repente os pneus do ônibus furarem e a gente sofrer um acidente. Então ele sempre vai de um pensamento leve pro mais absurdo em instantes. Na real, eu não vou com a cara de muita coisa. Começando por palhaços assassinos de esgoto, ter câncer com as ondas de telefone, oi vovó, ser infectado por uma picada de mosquito. Porque se você parar pra pensar, qualquer coisa pode acontecer, sabe? Tá na tua casa, um meteoro pode cair. Já parou pra pensar nisso? Do nada, de repente um meteoro pode cair na tua casa. Mas isso é simplesmente inusitado e improvável. Só que esse detalhe ele consegue explicar o filme inteiro. E eu achei isso muito inteligente. Porque o Orion, ele segue as recomendações do terapeuta dele. Que é, sempre que ele tiver uma crise de medo, de ansiedade, ele tem que escrever e desenhar aquilo. E essa é uma técnica brilhante de se lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade é um medo excessivo de algo
muito ruim acontecer. A gente não tem controle do que pode acontecer. Só que quanto mais você pensa no ruim, mais absurdo esse ruim se torna. Que nem esse exemplo aqui, é excelente, sabe? Imagina que você tá numa crise de ansiedade, que nem o Orion, e você quer falar com a pessoa que você gosta. E aí, você decide não falar com ela. Porque o que você pensa? Se eu falar com ela, ela vai rir de mim e vai contar pros amigos. Se os amigos souberem, eles podem me zoar. E a zoeira pode ser tanta que eles podem postar um vídeo na internet. E se esse vídeo na internet viralizar, eu vou ficar famoso por ter tentado falar com uma menina. E se eu ficar famoso, eu posso aparecer até no jornal. E se eu aparecer no jornal e todo mundo me reconhecer, eu vou ter que fazer uma cirurgia e mudar de rosto. Vocês estão vendo que como esse exemplo que eu dei é completamente absurdo? Mas é o que a ansiedade faz a gente sentir, né? A gente foi de falar com a pessoa que gosta pra cirurgia no rosto. Isso nunca vai acontecer. Mas é exatamente isso que ajuda o Orion a superar o seu medo, né? O pavor do inexistente. E é nesse momento que eu me identifiquei com o Orion, porque escrever e criar histórias são coisas terapêuticas pra mim, sabe? São coisas que me ajudaram em momentos de ansiedade. Assim como elas ajudam o Orion. Escrever e usar a criatividade é uma excelente maneira de lidar com a ansiedade, porque você transforma todo aquele turbilhão de pensamentos em algo criativo ou até inusitado. Porque a gente pensa demais, pensa no que não deve, e escrever ajuda, sabe? Ajudou o Orion e me ajudou também, né? Eu não posso negar. O próprio Era Uma Vez Um Mistério no Tempo, que é o meu livro de viagem no tempo, eu muitas vezes escrevi em momentos que eu não estava bem mentalmente, sabe? E isso me ajudou de uma maneira absurda, que quando eu escrevi eu parecia outra pessoa. Tanto que o próprio protagonista do meu livro, o Eloy Peterson, ele lida com ansiedade durante a história, né? Ele precisa enfrentar isso. E eu pude ser completamente inusitado aqui, porque ela é uma história de viagem no tempo, então qualquer coisa pode acontecer. E é exatamente esse modus operandi que o Orion usa pra lidar com isso. Naquela noite que o Orion ele tá morrendo de medo, os pais dele decidem não contar uma história pra ele. Esse livro é bom, legal e pesado. Bom pra hora de dormir. Acho que não temos tempo pro David Foster Wallace essa noite. Beleza. E aí, por conta disso, o Orion cria a história mais absurda de todas. E se o escuro se tornasse real? É exatamente o que ele faz. Por ser tão ansioso, ele imagina uma maneira de explicar o escuro. E por que ele é tão apavorante? Não somente o escuro. Ele também imagina uma maneira de explicar a insônia, os barulhos esquisitos e inexistentes, os sonhos perturbadores que a gente tem e até a maneira como a gente cai no sono. Então o menino, ele usa a criatividade naquela noite, porque ele não teve uma historinha pra dormir, pra criar uma série de personagens pra conseguir explicar o medo dele. E tudo isso acontece na noite, né? Porque é nesse momento da noite que a nossa criatividade tá no auge. Naquela noite ele tava com tanto medo. Medo daquele passeio da escola pro planetário, medo do escuro, medo da existência dele não fazer sentido, que criar uma história sobre o escuro, seu amigo dele, que também tem problemas, ajudou o Orion a adormecer. Mas Justenei, peraí, tu não tava me falando que essa história tinha acontecido mesmo? Agora tá me dizendo que ele inventou isso? Calma aí, presta atenção porque o vídeo ainda não acabou, tá? É aí que vem a reviravolta da história. Porque a gente descobre que essa história ela tá sendo contada pra filha do Orion no futuro, a Hypatia. E como a filha dele vem de uma geração diferente, né? Porque o Orion, como a gente pode perceber, ele vem da geração que é o começo da internet, é a falta de acesso à informação. Ela já vem da geração de celulares, né? De internet, de vídeos. Então, essa história que o Orion tá contando pra ela, ela diz: eu sei o que você tá fazendo e isso não vai funcionar comigo. Sei o que tá fazendo, pai. Peraí, como assim? Me contando essa história. Eu não tô fazendo nada. Claro que tá. Tá me contando uma história sobre como superou seu medo do escuro pra me ajudar a superar o meu medo do escuro. Mas não vai dar certo. E de fato, o Orion, ele é um menino que não é otimista, né? Ele não vê a positividade das coisas. Pra ele é tudo muito negativo. Já a Hypatia, ela vê esperança, porque ela escreve poesias. E eu não sei se vocês perceberam, mas o filme ele muda de tom a partir do momento em que o seu narrador é trocado. Por exemplo, a história ela começa pelo Orion, depois ela vai pra Hypatia e ela termina com o Tico, que é o filho da Hypatia e neto do Orion. E de uma história de medo de escuro, ela vai de 8 a 80 pra uma história de viagem no tempo. E muita gente simplesmente não entendeu isso, sabe?
Poxa, o que tá acontecendo aqui? Como assim um filme que era sobre superar os seus medos vira uma história de viagem no tempo? Isso não faz sentido. Faz sentido sim, e eu simplesmente adorei isso dentro dessa história. Porque se eu já tava me identificando com a família do Orion, nesse momento eu fiquei, caramba, sou eu, entendeu? Sou eu tentando criar as minhas histórias de viagem no tempo e explicar as coisas da maneira mais absurda que existe. Porque quando o Orion tá contando, ele não termina a história. Só que a Hypatia, ouvindo essa história, ela percebe que ela não tem um final. E não ter um final pra ela, como ela vem de uma geração diferente, não faz sentido. Então ela continua a história do pai, adicionando elementos de esperança. Ela mostra que aquela história precisava de um final feliz e que somente luz trariam desastres ambientais. As pessoas poderiam ficar cegas de tanta claridade que teria. E o escuro, ele também tinha sua beleza. Mas a versão da Hypatia não tinha lógica. Ela tinha esperança, mas não tinha lógica. Então quem coloca a lógica na história é o Tico, o neto do Orion. Porque na versão dele, ele cria a viagem no tempo pra explicar uma coisa que a Hypatia não explica. Tá, ela foi lá, ajudou o pai dela, tá no passado, mas e aí, ela vai ficar no passado? Não, ela precisa voltar pra linha do tempo dela. E é nesse momento que você vê que o roteiro do Charlie Kaufman, ele é muito inteligente, porque ele começa com uma premissa e de repente ele vai pra um outro rumo completamente inesperado. Porque em um determinado momento ela não era mais uma história pro Orion superar o medo do escuro. Era uma história pra Hypatia superar o medo do escuro. E depois ela era uma história pro Tico superar o medo do escuro. E cada um supera de uma maneira diferente. E é por isso que a história que funcionou com o Orion não funcionaria com a Hypatia. Na história do Orion não precisava de esperança. Na da Hypatia precisava de esperança, já na do Tico precisava de lógica. E a gente percebe que o Tico é da geração atual, né? Porque a gente vem de uma leva de histórias e de filmes em que a gente precisa de uma lógica pra tudo, né? A gente quer saber por que tal personagem agiu dessa maneira. Por que a viagem no tempo aconteceu. Ela não pode simplesmente só acontecer, ela tem que ter um motivo pra acontecer. Então o Tico vem dessa geração, né? Até mesmo a gente pode dizer que vem dessa geração. No meu próprio livro de viagem no tempo, Era Uma Vez um Mistério no Tempo, eu tento ao máximo explicar pra galera como que a viagem no tempo funciona. O Eloy Peterson, ele não é só um menino que encontra a televisão do avô dele e é transportado pra dentro dos filmes, né? Ele não faz só isso. Tem que ter um motivo e tem que ter consequências, né? Que nem a história do Tico. Quando ele viaja no tempo, pera aí, eu não posso simplesmente viajar no tempo, vai ter monstros temporais. A mesma coisa do Eloy, né? Quando o Eloy entra dentro dos filmes, ele viaja no tempo e acaba prejudicando a família dele, sabe? Tem gente que pode acabar morrendo por causa disso. E ele sofre as consequências disso. Então é isso que o filme tá tentando nos mostrar. Que cada um vai ter a sua maneira de lidar com o escuro. Pro Tico não bastava um escuro que falava e viajava por aí. Pra ele precisava de heroísmo, viagem no tempo. E é por isso que eu gostei tanto do roteiro desse filme. E também gostei como ele acontece na nossa cabeça. Como a gente mesmo cria os nossos monstros e precisa aprender a lidar com eles. O Orion, ele criou uma história que realmente aconteceu. Mas aconteceu na cabeça dele. Só que aí a gente pode usar aqui a frase do Dumbledore. Não é porque aconteceu na sua mente que não aconteceu. Ele usa a criatividade dele para superar o seu medo, principalmente do inexistente. Ele consegue lidar com isso durante o decorrer da sua vida. Então ele usou toda a sua criatividade para se sentir seguro num mundo que não tem explicação. E passou esse conhecimento para a filha dele. Porque esse é o mais legal de você criar histórias, é você imaginar o inusitado, o absurdo, e lidar com isso de uma forma mais leve. Talvez esse filme não vai agradar a todo mundo, porque ele realmente foge daquele roteiro clássico em que você tem um final feliz e que tudo é resolvido e que todas as peças são encaixadas. Só que dentro da história fictícia que estava sendo contada, aquilo tinha uma resolução. Então pra nossa mente bastava, porque se a nossa mente está segura, a gente tá seguro. E quem tem ansiedade com certeza vai se identificar com essa história. Eu mesmo usei essas técnicas e tudo isso na minha história, e isso me ajudou a me sentir seguro, sabe? Os personagens que eu criei, como o Eloy, a Catarina, a Ananda e o Miqueias, são personagens com quem eu me encontrava todo dia, e por menos reais que eles sejam pras pessoas, pra mim eles são reais. Eu conseguia colocar toda a minha criatividade ali, sabe? Como impressionar as pessoas com uma história de viagem no tempo no meio de tantas que já existem. E eu fiquei muito feliz que eu consegui colocar toda a minha ansiedade pra fora, toda a minha criatividade. Isso me deixou muito bem, me fez muito feliz. E fico mais feliz ainda que a galera esteja elogiando na Amazon, né? As pessoas sempre deixam comentários maravilhosos dizendo que se surpreenderam com o final, porque o final é realmente impactante, galera. Então, se você ainda não conhece Era Uma Vez um Mistério no Tempo, o link tá aqui na descrição. E é como eu disse antes, isso que aconteceu com o Orion foi real.
mas na mente dele. Mas é muito importante que seja real na mente dele, porque a nossa mente controla nosso corpo, e se pra ela é real, então é real pra gente. Então, depois de escutar isso, eu quero saber a sua opinião. Orion e o escuro aconteceu ou não aconteceu? Deixa aqui nos comentários.